No coração das Escrituras, um termo ressoa com grande seriedade: o Anticristo. Esse nome, carregado de significados sinistros, aponta para a vinda de um ser que se opõe a Cristo e ao seu Evangelho. Em 1 João 2,18, a Bíblia alerta: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Os primeiros cristãos estavam atentos a esse aviso, cientes de que a vinda do Anticristo era um sinal do fim dos tempos. Contudo, ao longo dos séculos, esse ensinamento sagrado foi obscurecido e relegado ao esquecimento ou reinterpretado por muitos como uma mera figura de ficção. Mas a Bíblia é clara: o espírito do Anticristo já está presente no mundo. Em 1 João 4,3, lemos: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. A cada geração, muitos acreditaram reconhecer o Anticristo em figuras de seu tempo, mas a Escritura ensina que haverá um único Anticristo final, cuja vinda marcará o clímax da rebelião contra Deus. Esse Anticristo será a encarnação máxima da maldade humana, o homem do pecado e o filho da perdição, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse evento será precedido por uma grande apostasia, quando muitos abandonarão a fé verdadeira. A manifestação do Anticristo será acompanhada por sinais e prodígios enganosos, conforme 2 Tessalonicenses 2:9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sua ascensão marcará o início de um período de tribulação sem precedentes, como Jesus advertiu em Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O surgimento do Anticristo será um período de grande provação para a humanidade. A Bíblia adverte que esse tempo será caracterizado por um engano tão poderoso que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Jesus nos alerta em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse é um chamado para que os seguidores de Cristo estejam espiritualmente preparados, discernindo os tempos e permanecendo firmes na verdade. O livro do Apocalipse também fala desse período de tribulação, descrevendo como o Anticristo, representado pela besta, exercerá seu poder sobre as nações. Em Apocalipse 13:7-8 está escrito: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa passagem ressalta a amplitude do domínio do Anticristo e a perseguição que os fiéis enfrentarão. Contudo, a Bíblia também nos oferece esperança. Embora o reinado do Anticristo seja um tempo de escuridão, ele será limitado. Apocalipse 13:5 nos informa: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esse período de 3 anos e meio, embora intenso, é finito, e será seguido pelo retorno triunfal de Cristo. O retorno de Cristo será um evento de glória incomparável. Em Mateus 24:30-31, Jesus descreve:
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse será o momento da grande reunião dos santos, quando todos os que perseveraram na fé serão recompensados. A batalha final entre Cristo e o Anticristo é descrita em Apocalipse 19, 11, 16, onde vemos Cristo, o Verbo de Deus, montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais. Sua vitória é certa, e com apenas a espada que sai de sua boca, ele derrotará o Anticristo e suas forças. Em Apocalipse 19, 19, 20, está escrito: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Após essa vitória, a Bíblia fala de um tempo de renovação. Em Apocalipse 21, 1-4, o apóstolo João relata a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final para todos aqueles que permanecem fiéis a Deus, um lugar de paz eterna, onde a justiça e a santidade prevalecem. Enquanto aguardamos esse glorioso dia, as Escrituras nos encorajam a viver em vigilância, oração e santidade. Em 2 Pedro 3, 11-12, Pedro nos exorta: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos, ardendo, se fundirão. A mensagem final da Bíblia sobre o Anticristo e o fim dos tempos é, portanto, uma de alerta e de esperança. Alerta para que estejamos preparados, discernindo os sinais dos tempos e não nos deixando enganar pelas falsas promessas do mundo. E esperança, porque sabemos que, no final, Cristo triunfará sobre todo o mal, e todos os que o seguem terão parte na vitória eterna. Assim, enquanto o mundo aguarda a revelação do Anticristo, que trará grande tribulação, os crentes em Cristo têm a certeza da vitória final, porque, como Paulo nos lembra em Romanos 16, 20, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.